Então, quais são as 3 leis, ou melhor, qual é que é a lei dos 3 estágios deste Comte, deste filósofo francês? Ele diz que, primeiro, o pensamento humano tem uma fase ou um estágio teológico, no qual Deus tem um papel central. Depois, esse pensamento humano evolui e entra-se no estágio 2, que é o estágio metafísico. E, por fim, quando o ser humano evolui e amadurece o seu pensamento, abandona também o estágio segundo, o metafísico, e entra num terceiro estágio, que é o estágio positivo, a tal ciência positiva. Isto aqui é puro Auguste Comte. E o livro do Draper sobre o ser humano é uma obra clássica de filosofia positivista. E só dizer que ele claramente ele acha que só há 3, não é que ele está a inaugurar o último. Sim, claramente. Ou seja, o Draper vê-se como um porta-voz desta visão moderna, não é? A positiva, da ciência positiva. E então como é que o Draper... Aqui, olhando para isto, só uma coisa que eu não queria um bocadinho deixar de referir aqui, é que esta ordem é um bocado estranha, porque nós também vimos que, pelo menos a teologia cristã é fortemente influenciada pela metafísica grega, não é? Que surgiu antes, não é? Sem dúvida. Ou seja, isto estágios... é mais complexo do que isto, não é? Estes estágios é muito mais complexo, são uma visão altamente simplista. Claro que também podes dizer que o judaísmo surgiu, que o cristianismo é influenciado pelo judaísmo, obviamente, não é? E que surgiu antes, não é? O judaísmo surgiu antes destes sábios gregos. Mas quer dizer, isto só mostra que isto é uma coisa muito mais complexa do que aqui está. Tens toda a razão, Gonçalo, mas o positivismo do Comte teve uma influência enorme no metade do século XIX. Aliás, é preciso perceber, nós começámos o episódio a citar o Ramalho Ortigão, e este é o ambiente que se respira. Ou seja, as pessoas que se consideram intelectuais, não é, sofisticadas, leem Comte, não têm dúvidas nenhumas da ciência positiva. Portanto, tudo isto é um ambiente intelectual que se respira na segunda metade do século XIX, não é? E ainda hoje é o que passa muito, principalmente nos meios mais de divulgação, nas coisas mais populares, não é? Ainda se respira muito isso, não é? Um bocadinho, uma das nossas ideias com a criação aqui do Café Ciência e Fé é um bocadinho refutar esta ideia, não é? Mostrar que não tem que ser assim, não é? Claro que sim. A pessoa por saber a ciência não tem que abandonar a fé, e há motivos muito fortes e muitas pessoas muito inteligentes que defendem as duas ao mesmo tempo, não é? Que são cristãs e que são cientistas, e há imensos exemplos na história, só que temos um bocadinho esta herança, não é? E estes preconceitos demoram a curar. Demoram a passar completamente. Demoram a passar. Portanto, neste livro sobre o ser humano, nós vemos o Draper a juntar a sua análise do ser humano na perspectiva da fisiologia, não é? Recordar que ele tinha formação em fisiologia, com também aplicar leis ao percurso histórico do pensamento humano, não é? E isto depois continua no resto das obras dele, até chegar à obra que ele vai dedicar ao conflito, não é? Que é uma obra que aparece no ano 74, a história do conflito entre religião e ciência. Mas antes de chegar lá, ainda há aqui mais 2 obras importantes. Uma obra que ele chama A História do Desenvolvimento Intelectual da Europa, e é uma obra interessante, Gonçalo, em que ele utiliza o próprio clima, diz ele, o próprio clima influencia a evolução do intelecto humano. É super interessante. Ou seja, ele acha que é um bocado indiferente o que é que cada pessoa faz individualmente, mas que nas grandes escalas ele acha que o clima condiciona as ideias, não é? Faz aquele tipo de análises norte-sul, não é? Que são muito típicas, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, não é? Sempre um pouco a ideia de que o clima altera o intelecto, que é um bocadinho um chavão, não é? Até aqui na Europa acontece muitas vezes essa ideia de que no norte da Europa é mais sério, mais trabalhador, mais sofisticado, mais intelectual, enquanto que no sul é só praia e é só mas quer dizer, mas esse tipo a vida é mais fácil. Mas lá está, mais uma vez, como estavas a dizer, há sempre uns simplismos absolutamente absurdos, como se o ser humano fosse quase redutível a um vegetal que tu tens que olhar para o clima, para o cultivar ou para o plantar, não é? Quer dizer, é uma coisa um bocado ridícula. Mas enfim, ele depois escreve um livro sobre a história da Guerra Civil Norte-Americana, um livro muito importante, 3 volumes. Portanto, temos aqui um Draper também historiador, e aqui aplica também a sua diferença climatérica, não é? Ele acha que a Guerra Civil Americana, que como nós sabemos era entre os do Norte e os sulistas, não é? Havia uma separação Norte-Sul, e ele diz que isso deve ao clima, e que então a solução para evitar a guerra é, diz ele, isto eu não estou a inventar, está aqui nas notas e é a ideia que ele defende. Para evitar a guerra e incentivar a paz, devem-se construir ferrovias nos Estados Unidos Norte-Sul, para que as pessoas viajem mais entre o Norte e o Sul e se mudem sul para o norte e do norte para o sul, para contrabalançar este efeito que o clima tem nos povos, não é? Que levam à guerra.
É assim, não é completamente idiota, não é? Porque no sul tínhamos as grandes plantações de algodão e dessas coisas que naturalmente necessitavam de mais mão de obra escrava, não é? E isso foi uma das coisas que levou, ou seja... O mais possível de acordo com usar critérios geográficos para explicar a Guerra Civil, Gonçalo. Mas o que ele está a dizer é mais grave do que isso. O que ele está a dizer é que o clima determina o intelecto. Isso é que é um bocado mais... Ele reduz a isto, ou seja, o clima explica tudo. Sim, certo. Ok. O clima determina o intelecto. Sim, porque tanto, ou seja, porque é um constrangimento, mas daí a determinar tudo... Mas fizeste bem em dizer isso. Nós não estamos a criticar a ideia de que a geografia é importante para as guerras, em concreto para esta, não é? Para explicar esta. Claro que é importante. Mas o que diz o Draper é que o clima condiciona o intelecto dos povos. Isso é que é um bocado... Bom, é um bocado mais. Olá a todos, esperemos que tenham gostado do excerto desta nossa conversa. Se quiserem ver o episódio completo, temos o link na descrição. E se gostam deste conteúdo, não se esqueçam de subscrever, por gosto e partilhar. Obrigado e até à próxima.